Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. A última edição do jornal Folha Espírita abordou um tema muito importante que é fundamental para que nós possamos avançar rumo a uma sociedade mais justa, mais harmoniosa e que acolha de forma respeitosa todos nós nas nossas diferentes condições. É o respeito à pessoa com deficiência. Nós vamos falar desse tema sob a ótica espírita. E se você gosta do nosso conteúdo e ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva agora. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, para que mais pessoas possam ter acesso à mensagem espírita. E nós vamos começar ouvindo juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Espíritos eternos, estamos hoje no ponto exato da evolução, para o qual nos preparamos com os recursos mais adequados à solução de nossos problemas e tarefas, segundo os compromissos que abraçamos, seja no campo do progresso necessário ou na esfera da provação retificadora. Achamo-nos com os melhores familiares e com os melhores companheiros que a lei do merecimento nos atribui. À vista disso, permaneçamos convencidos de que a base de nossa tranquilidade reside na integridade da consciência. Compreendamos que todas as afeições, problemas em nossa trilha de agora constituem débitos de existências passadas que nos compete ressarcir, e que todas as facilidades que já nos enriquecem a estrada são instrumentos que o Senhor nos empresta a fim de utilizarmos a vontade própria na edificação de mais ampla felicidade por vindoura, e entendamos que a vida nos devolve sempre aquilo que lhe damos. Na posse de semelhantes instruções, valorizemos o tempo para que o tempo nos valorize e permaneçamos em equilíbrio sem afetar aquilo que não somos em matéria de elevação, conquanto reconhecendo a necessidade de aperfeiçoar-nos constantemente. Se erramos, estejamos decididos à corrigenda, agindo com sinceridade e trabalhando fielmente para isso. Você e nós estejamos certos, diante da providência divina, que possuímos infinitas possibilidades de reajuste, aprimoramento, ação e ascensão, e que depende tão somente de nós mesmos melhorar ou agravar, iluminar ou obscurecer as nossas situações e caminhos. A última edição do jornal Folha Espírita abordou um tema muito importante e que pode ser considerado fundamental para que nós possamos avançar rumo a um planeta de regeneração, rumo à construção de uma sociedade mais justa, mais harmoniosa e que possa acolher a todos nós nas nossas diferentes condições. Nós, como espíritas, sabemos que, a cada vez que nós planejamos uma reencarnação, nós apresentamos as limitações temporárias, limitações físicas ou as características que nos serão de alguma forma úteis para que nós possamos aperfeiçoar o nosso espírito. Portanto, não existe uma fatalidade, nem algum tipo de punição para
para aquela pessoa que nasce com uma deficiência física, por exemplo. Trata-se de uma oportunidade para que ela possa amadurecer, despertar e refazer os seus caminhos para o bem. A grande verdade é que tudo o que se apresenta na vida de cada um de nós possui uma finalidade útil para o nosso próprio bem, para o nosso próprio crescimento. Para os olhos do materialista, uma criança que nasce com alguma limitação física ou com uma comorbidade pode parecer uma grande injustiça, mas a verdade é que é justamente o contrário. É a lei da justiça divina atuando com exatidão, trazendo um desafio, que vai ser temporário, para proporcionar o aprendizado necessário para aquele espírito eterno. E nós ainda podemos trazer outra reflexão que essa diversidade de condições entre cada um de nós também pode nos proporcionar, que é, dentro de uma mesma sociedade, nós somos obrigados a exercitar o amor, a empatia e a tolerância com o nosso semelhante quando temos essa diversidade. Mas será que nós conseguimos manifestar esse amor? De acordo com dados divulgados pelo IBGE, com a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, existem 18.600.000 pessoas com deficiências no Brasil. Essas pessoas estão, sem dúvida, menos inseridas no mercado de trabalho, nas escolas, na sociedade, no lazer, o que traz à tona um problema que deve ser enfrentado por elas, que acaba tendo que ser enfrentado por elas, que se chama capacitismo. Capacitismo é como é chamado o preconceito que quer caracterizar pessoas com deficiência como pessoas com menor capacidade ou que sejam, de alguma forma, incapazes em comparação a um padrão imposto pela sociedade. Esse problema pode se manifestar desde os estereótipos que nós carregamos até preconceitos, políticas e práticas discriminatórias, a exclusão social, a falta de acessibilidade nos espaços públicos, expressões inadequadas que as pessoas podem usar, geram danos físicos e mentais e constrangimentos para as pessoas com deficiência e para os seus familiares. E o anticapacitismo é justamente a luta contra esta postura preconceituosa que, de alguma forma, quer hierarquizar as pessoas de acordo com as suas condições físicas. O capacitismo leva a uma falsa crença de que algumas pessoas seriam mais capazes do que outras para trabalhar, para aprender, para atuar em todas as dimensões que compõem a vida, tanto individual como em sociedade. Só que a verdade é que cada um de nós, com as características que lhe são próprias e únicas, ama, se expressa, trabalha da maneira que lhe é natural. Jesus deixou o exemplo desse amor que não impõe condições para se expressar. E no nosso âmago, somos nós todos filhos do mesmo Deus. O nosso espírito, que é eterno, foi feito à imagem e semelhança de Deus. E cá estamos nós, seguindo e avançando as etapas da evolução, colhendo os resultados das nossas escolhas, encarnando e reencarnando e evoluindo cada vez mais. E nessa construção de uma sociedade mais justa na qual nós falávamos, no que diz respeito à pessoa com deficiência, a Folha Espírita trouxe neste artigo agora sugestões práticas de como poderíamos combater o capacitismo ou o preconceito com as pessoas que possuem deficiências para construir essa sociedade mais acolhedora. Porque, diferente de outros grupos excluídos, a pessoa com deficiência não será incluída apenas com a nossa mudança de olhar, de comportamento. Requer também recursos extras, como, por exemplo, pensarmos na acessibilidade, fazer valer as leis e nos espaços construídos, nas travessias de ruas, nos espaços internos dos edifícios. Desenvolver também uma educação inclusiva, aquela que ensina a aproximar e a acolher a todos por igual. A inclusão educacional é garantida no Brasil pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, pelo Plano Nacional de Educação, de 2014,
pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, de 2015, e pela Base Nacional Comum Curricular, de 2017. Contudo, é essencial passar da teoria para a concretização dessas propostas que melhoram a experiência dos portadores de necessidades especiais dentro das escolas desde a infância. Nesse sentido, as instituições de ensino e cada professor dentro da sua sala de aula pode começar a construir essa nova sociedade, passando valores como empatia, pertencimento, aceitação das diferenças, representatividade e também garantir o espaço e a visibilidade dessa parcela dos alunos, junto com todos nós. Se as crianças aprenderem isso ainda tão pequenas, como algo absolutamente normal, nós teremos melhores chances de, no futuro, termos uma sociedade muito mais justa. Entretanto, como isso poderia ser feito na prática? De fato, existem algumas iniciativas que as escolas podem tomar, como a construção de um ambiente com mais tolerância, onde todos os alunos aprendam a conviver e a interagir de uma maneira leve e harmoniosa. A aquisição da infraestrutura com acessibilidade, como nós falávamos, a formação de profissionais da educação preparados para essa inclusão. Isso também é educar, ensinar na prática a inclusão e o respeito. É garantir um futuro mais gentil para todos os seres humanos, não importa quais sejam os desafios que cada um de nós tenha trazido para passar na encarnação atual. Nós estamos todos juntos, buscando colocar na prática a máxima de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei.
Nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, hoje eu vou começar o nosso programa contando mais uma das histórias de Malbataan do livro Maktub. Estava escrito. O título é A Ingratidão Exigida, que se passava, a história se passa na região lá das Arábias, nos tempos aí mais antigos. Conta o autor que certo dia, passando perto da mesquita de Omar, presenciou uma cena que nunca mais ele se esqueceu. Um velho sheik, aproximando-se de um mendigo que esmolava à porta na entrada do famoso templo de Bagdá, atirou-lhe um punhado de moedas de ouro. E conforme o mendigo recolhia as moedas de olhos arregalados e mãos repasses, mãos ativas assim, para pegar tudo de uma vez, o mísero pedinte, ao invés de se entregar às usuais e surradas demonstrações de reconhecimento, entrou a descompor o generoso ancião, em sujo linguajar, rogando-lhe todas as pragas que assolam a espécie humana. Uma coisa horrorosa. Alá te castigue, falava ele, velho nojento, longe de mim, possa o fogo do maligno nos livrar das tuas mãos pestilentas, consumindo-te inteiro. E foi então que o nosso narrador não se conteve diante de pavorosa ingratidão. Ele estava indignado, revoltado em relação ao monstruoso mendigo que pagava o que havia recebido com tantos impropérios. Aproximou-se então do pedinte, cheio de cólera, e lhe disse: "Cala-te, filho do cão, pelas barbas do profeta, como tem coragem de ofender aquele generoso ancião que te deu o pão de muitos dias?" E o pobre, com brandas inflexões na voz e humildade, lhe respondeu: "Não me condenes, nem me castigues. Se assim procedo, é porque assim o exigiu de mim aquele meu benfeitor." O narrador ficou atônito com a resposta recebida, que parecia não ter nenhum sentido para ele. Ele pensava se seria possível que houvesse na Arábia, na Pérsia ou no Egito um homem que se entregasse a trocar espontaneamente os mais cálidos benefícios pelas mais negras maldições. Chegou a julgar que o coitado do mendigo era portador de alguma moléstia muito séria mental. Fosse o que fosse, sem controlar a curiosidade, ele procurou se encontrar com o sheik para que ele pudesse esclarecer de vez aquela situação que o desconcertava. E assim, alcançando o sheik, que caminhava muito lentamente, cumprimentou com reverência e revoltado a conduta, e ele fala, eu acabo de assistir, Senhor, aquela cena terrível, e estou surpreendido com aquela conduta muito ruim do mendigo ali da mesquita. Era minha intenção castigá-lo pelos insultos e blasfêmias que ele dirigiu ao Senhor. Mas ele lhe disse que assim procedeu porque assim o Senhor exigiu. É verdade que acha justo te pagarem o bem com o mal? O velho sheik respondeu que era verdade, sim,
que fora ele mesmo que impôs aquela forma de proceder e que ele reconhecia que não passava, na verdade, de um egoísmo da sua parte gerado da sua filantropia. E explicou que sempre fora filantropo ao longo da vida inteira, aplacando a fome de muitos, agasalhando a outros que morriam de fome, né? E ele só recebia, em troca, a ingratidão, né? De muitos dos beneficiários que tão logo passava a hora da necessidade, se voltavam contra ele. A princípio, diz ele, doíam-lhe as injustiças daqueles que beneficiara. Vinha-lhe ímpetos, né, de transformar os seus sentimentos de piedade em desconsideração, com que a maioria dos homens aprecia, né, as misérias de seus semelhantes. E por repudiar esta fraqueza, né, enfim, de ter um certo gosto, né, de ver a miséria humana, esse desânimo com que o assaltava e feria uma ingratidão tão profunda, né, decidiu habituar-se a receber tal pagas. Alá seja louvado pela sábia inspiração que Deus me deu, dizia o sheik ao nosso narrador. E rematou: eu comecei a exigir de todos quantos recebem qualquer auxílio meu, que me deem desde logo, né, o que iriam me dar mais tarde, né, como ingratidão, né, que eles sempre acabavam me pagando, né, o bem que eu lhes fazia. Abstrair-se, gente, a ingratidão é um exercício. E rematou: comecei a exigir de todos quantos recebem qualquer auxílio meu, que me deem desde logo o que iriam dar mais tarde, a ingratidão como paga. Esqueceis a ingratidão, dizia Alá, e perdoais os ingratos. Abstrair, gente, a ingratidão é um exercício. Cada um pode encontrar a sua fórmula para alcançar essa virtude. O sheik da nossa história encontrou a sua e, ao mesmo tempo, reconheceu ser egoísta, porque tem como objetivo exclusivo impedir que ele fique chateado, fique irado, né? E em represália, ele pare de fazer filantropia, impedindo-lhe assim de cumprir o ensinamento de Alá. No Evangelho segundo o Espiritismo, no item 19 do capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, o guia protetor responde à questão: que pensar das pessoas que, tendo seus benefícios sido pagos com a ingratidão, não fazem mais o bem com medo de reencontrar os ingratos? E na sua resposta, né, a sua resposta vem ao encontro da antiga versão de Alá, ao afirmar que essas pessoas são ainda mais egoístas, pois fazem o bem esperando o reconhecimento. Lembra ainda que, na mesma lição, no mesmo item, ele lembra, né, o benfeitor, que o benefício desinteressado é o único agradável a Deus. O benefício desinteressado. Ressalta na mesma lição que Deus permite que sejais pagos por vezes com a ingratidão para experimentar a vossa perseverança em fazer o bem. Interessante, né?
Fica para nossa reflexão um grande abraço e até o próximo encontro. Vamos ouvir agora o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, meus amigos, amigas. É muito bom estarmos novamente juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para a reflexão do tema A Vida Futura, o qual consta no livro Evangelho segundo o Espiritismo, onde no capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, nos itens 1, 2 e 3, com base no Evangelho de João, capítulo 18, ou 18º, versículos 33, 36 e 37, destaca-se a pergunta de Pilatos a Jesus: Você é o rei dos judeus? E Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Então, os espíritos da codificação deixam-nos esclarecimentos preciosos a respeito, dizendo: Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias, como o destino que a humanidade irá ter e como tendo de ser o objeto das maiores preocupações do homem na terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais, o que nos leva a deduzir que aqueles que não creem na vida futura, imaginando que Jesus apenas falava da vida presente, não os compreende ou os consideram pueris. Esse dogma pode, portanto, ser tido como o centro do ensinamento do Cristo, razão pela qual foi colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra. E é que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele é capaz de justificar as anormalidades da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Os judeus tinham apenas ideias muito imprecisas acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando-os seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade destes. Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, com a supremacia da nação à qual pertenciam, com vitórias sobre os seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram um castigo da desobediência àquelas leis. Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor e ignorante que precisava ser tocado antes de tudo pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que há outro mundo onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse o mundo que Jesus promete aos que cumprem os mandamentos de Deus e onde os bons acharão sua recompensa. Esse mundo é o seu reino. É lá que ele se encontra na sua glória e para onde voltaria quando deixasse a terra. Jesus, porém, moldando o seu ensino com os estágios dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhes a luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não a compreenderiam. Jesus limitou-se a, de certo modo, apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza, a cuja ação ninguém pode fugir. Todo cristão, pois, necessariamente crê na vida futura.
mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas, não há, a tal respeito, mais do que uma crença, sem convicção absoluta, decorrendo então as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo, meus amigos e amigas, veio nesse ponto, como em vários outros, completar o ensino do Cristo. Isto foi feito quando os homens já se mostravam bastante maduros para compreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese. Torna-se uma realidade material que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares aqueles que a descrevem em todas as suas fases e em todas as suas peripécias, o que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, facultam à mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto, como toda a gente imagina ser um país após a leitura através de uma descrição detalhada. E os espíritos da codificação concluem: ora, a descrição da vida futura é tão circunstanciadamente feita, são tão racionais as condições ditosas ou infortunadas da existência daqueles que lá se encontram, quais eles próprios descrevem, que cada um aqui, a seu mau grado, reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto, assim sendo, patentifica a verdadeira justiça de Deus. Amigas e amigos, os espíritos da codificação espírita confirmam que a verdadeira vida é a vida espiritual, que está no futuro, aguardando o nosso aprimoramento moral, intelectual e espiritual, para que um dia lá estejamos em definitivo. Porém, este aprimoramento somente acontecerá se sempre estiver baseado nos ensinamentos e exemplos do nosso Mestre, modelo e guia da humanidade, Jesus. Agradecemos pela companhia e convidamos a todos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração, para que todos nós consigamos ampliar nossas tarefas solidárias, fraternas e caritativas em prol do próximo. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Um forte abraço a todos. Estamos encerrando por aqui. E se você gostou do nosso conteúdo, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, ajudando a divulgar a mensagem espírita para cada vez mais pessoas. Muito obrigada e até a próxima.